E se o primeiro crime da humanidade não tivesse sido por dinheiro nem por poder, mas por uma coisa muito mais pessoal e perigosa: a comparação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas páginas de Gênesis para desvendar a história de Caim e Abel. Um relato bem sombrio sobre como nasce a inveja, o peso da responsabilidade e, claro, o primeiro sangue derramado na terra. Pois é, essa pergunta é o que assombra toda essa narrativa. E olha, essa história não é só um conto antigo não, é praticamente um raio-x de como a comparação pode envenenar a alma. De um lado, tá lá Caim, o primeiro cara a deixar a inveja tomar conta a ponto de se tornar um assassino. Do outro, Abel, seu irmão, a primeira vítima, o primeiro mártir. E bem no meio disso tudo, uma emoção que persegue a gente até hoje. Pra gente entender a explosão, primeiro a gente tem que olhar pra faísca, né? A origem de tudo isso está em dois irmãos, os primeiros filhos da humanidade, cada um tentando achar o seu lugar, o seu valor, nesse mundo novo fora do paraíso. E aqui a gente já vê a primeira grande diferença. Caim, que era agricultor, ele traz do fruto da terra. Já Abel, o pastor, oferece dos primogênitos do seu rebanho e da sua gordura. O texto bíblico dá a entender que a diferença não era só no que foi oferecido, mas principalmente no como. Essa especificação de primogênitos e gordura sugere o melhor, a excelência, o que aponta para uma diferença total de atitude e de intenção por trás de cada oferta. E aí vem o resultado que acende o pavio da tragédia. A oferta de Abel é aceita, a de Caim não. A reação de Caim é imediata, é visceral. A Bíblia diz que ele irou-se fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ou seja, ele ficou furioso, a cara se fechou. Isso não é só decepção, sabe? É aquela dor da rejeição virando um ressentimento perigoso. A semente da inveja, ali, regada por esse sentimento de inferioridade, começa a brotar. Mas, antes da tragédia, a história dá uma pausa. Antes da queda, existe uma oportunidade. Deus intervém. E o que vem a seguir não é uma condenação, mas um dos diálogos mais cruciais da história humana. Uma chance para Caim dominar a escuridão que estava crescendo dentro dele. Deus confronta Caim diretamente. E essa pergunta, claro, não é por falta de informação. É como se Deus colocasse um espelho na frente dele. É um convite forçado à autorreflexão. Uma chance para Caim olhar para o abismo da própria raiva e entender de onde vinha aquela escuridão antes que ela o engolisse por completo. E então vem o aviso final, o ponto crucial da história toda. O pecado é descrito como uma fera à espreita, agachada na porta da alma, pronta para dar o bote. Mas a frase final é a chave de tudo: sobre ele dominarás. Isso é uma declaração radical de livre-arbítrio. A responsabilidade é inteiramente de Caim. Ele podia ser o mestre dos seus impulsos ou podia virar escravo deles. A escolha era dele. Mas Caim ignora o aviso. Ele escolhe o caminho da raiva. Ele alimenta a inveja em vez de dominar. E essa escolha o leva para o campo com o irmão, para aquele momento sem volta que mudaria a história da humanidade para sempre. A narrativa é brutal de tão simples. Sem detalhes, sem floreio, só o peso esmagador do ato. O primeiro assassinato. Um irmão contra o outro. O silêncio do campo é quebrado pela violência e a primeira vida humana é tirada por outra mão humana. Essa frase é de arrepiar, porque ela mostra que nenhum ato de violência é realmente secreto. O sangue de Abel não fica em silêncio, ele clama. A própria terra manchada por esse crime se torna uma testemunha. A transgressão de Caim tem consequências cósmicas, que ecoam da terra até o céu. Depois do crime vem o julgamento. E aqui a gente vê a complexidade da justiça divina. É uma mistura de uma punição muito severa com uma proteção que à primeira vista parece não fazer sentido. De novo, Deus não pergunta porque não sabe. A pergunta, na verdade, é uma acusação. Onde está teu irmão? É a oportunidade final para a confissão, para Caim encarar o vazio que ele mesmo criou. E a resposta de Caim? Nossa, essa resposta ecoou por milênios. É uma pergunta retórica, cheia de desafio, de negação. É a voz da indiferença, a tentativa de quebrar o laço de responsabilidade que une as pessoas. Uma frase que resume perfeitamente a arte de tirar o corpo fora. A punição é de uma justiça poética. Pensa bem. Caim, o lavrador da terra, é amaldiçoado pela própria terra.
O trabalho dele se torna inútil. A conexão dele com o seu lar, com a sua profissão, é quebrada. Ele está condenado a uma vida sem raízes, um fugitivo, um errante, para sempre desenraizado. E aí vem esse detalhe fascinante, a tal da marca de Caim. Não é uma marca de vergonha, como muita gente pensa, mas um sinal de proteção divina. O que é um paradoxo. Deus pune Caim, mas o protege da vingança, impedindo que o ciclo de violência continue. A justiça aqui é complexa. Ela não só pune, mas também preserva a vida, mesmo a do assassino, forçando ele a viver com o peso eterno do que fez. Mas a história de um ato nunca termina com o ato em si. A partir dessa tragédia, a humanidade se divide. 2 linhagens, 2 caminhos, 2 destinos que vão moldar o futuro. De um lado, a linhagem de Caim, marcada pela separação de Deus, pela construção de cidades e por uma violência que só aumenta, como a gente vê no descendente dele, Lameque, que se vangloria de um assassinato. Do outro lado, Sete, que nasce para ocupar o lugar de Abel. E é da linhagem dele com o seu filho Enos que a humanidade recomeça a invocar o nome do Senhor. É um caminho de afastamento e orgulho contra um caminho de retorno e comunhão. E tudo isso nos traz a conclusão desta análise. A história de Caim e Abel não é só sobre o passado. Ela nos confronta com uma pergunta que continua definindo a nossa humanidade. Aquela pergunta desafiadora de Caim, ela ecoa até hoje. Mas agora ela volta pra gente com um novo significado. Não como uma fuga da responsabilidade, mas como o centro da nossa obrigação moral. A história nos ensina uma verdade brutal. A inveja não destrói apenas o outro, ela primeiro destrói quem a sente, condenando a pessoa a uma vida de agitação, a um exílio interior. A questão então permanece: escolher o caminho errante de Caim ou assumir a responsabilidade de sermos, de fato, guardiões uns dos outros.